Opa, e aí, tudo bem? Olha, meu nome é Pedro Franklin e eu tô aqui hoje para falar sobre um tema, talvez o grande tema de 2026, que é o fato de que a partir de agora, a gente, meros mortais, não programadores, não mais precisamos contratar equipes inteiras de desenvolvedores profissionais para desenvolver ferramentas, softwares e programas que a gente precisa do nosso dia a dia. Então pode ser nossa vida pessoal, nossa vida profissional, não importa. A partir de agora, isso já passa a ser possível. Lógico que a gente está na infância disso ainda, só que aqui eu não estou nem falando daquilo de N8N, arrastar bloquinho para lá, para cá. Não, estou falando de sistema mesmo. Então, coisas complexas, profundas, que de fato conseguem te fazer economizar horas e horas do seu dia, do seu tempo, para você conseguir ou realocar para o que realmente importa, ou para você realmente potencializar o que você faz. Ah, Pedro, mas o que é isso que você está falando? Tem um nome para isso? Cara, tem um nome para isso, inclusive é um nome meio hypado aí, que se chama Vibe Coding, inclusive é o nome do vídeo. Mas esse termo foi até criado por um cara chamado Andrei Karpathy, algo assim, que é um camarada que já passou pela Tesla, é um dos fundadores da OpenAI, tá? E o Vibe Code é muito mais pela aquela pegada meio tranquila de você poder fazer código, você poder desenvolver alguma coisa sem necessariamente lembrar que você está de fato escrevendo peça de código, né? Tipo assim, você está na vibe ali, só está construindo, só está montando, meio que tangibilizando aquilo que você está imaginando, sabe? Então, seria como se fosse meio que a programação por intenção, tá? Você pede, a IA faz e você valida. Então você vai meio que interagindo como se fosse um copiloto ali com a IA que vai literalmente construindo junto contigo. E aí você vai conseguir de pouco a pouco montar o que você estava querendo. Porra, Pedrão, cara, mas e aí? Por que eu tenho que fazer isso aqui agora? Por que eu tenho que aprender Vibe Code agora? Porque, meu irmão, tem três motivos. Primeiro deles, poxa, se os maiores países, se as maiores economias do mundo e as principais empresas de tecnologia do mundo estão batalhando, fazendo agora uma verdadeira guerra contra o tempo, uma verdadeira quase que uma nova guerra fria, tipo, uma verdadeira corrida para dominar esse mercado de IA, por que a gente não vai correr atrás disso? E outra coisa, essa corrida, essa luta está tão frenética que, meu irmão, os custos operacionais que cada uma dessas principais empresas estão tendo estão despencando mês a mês, ano a ano. Então tá realmente uma corrida frenética assim, para se dominar esse mercado, porque a galera já viu o potencial que existe, né? De como é que isso vai estar mudando a maneira como as coisas são. Então, o segundo motivo é que, cara, essas ferramentas, é bizarro assim, você reparar que o tempo vai passando, cara, em questão de semanas, meses, as ferramentas vão ficando incrivelmente melhores, cara. Então eu posso falar por experiência própria, como por exemplo, eu comecei pelo ChatGPT, fiquei muito tempo no ChatGPT, tipo, já me impressionava em relação à velocidade das coisas que iam chegando. Com o tempo eu fui me aprofundando um pouco em relação às ferramentas que existiam. Hoje, porra, eu uso demais assim o tal do Cloud Code, que é uma das principais ferramentas que existe assim nesse ecossistema, sobretudo em relação ao Vibe Code, a desenvolvimento. E, cara, é bizarro, assim, você vai usando um pouquinho, você vai sentindo a força computacional de resultado que aquilo vai te trazendo, e que vão passando as semanas, eles vão incrementando um código, vão melhorando aqui e ali, você consegue ver uma clara melhoria. Então, tipo assim, é bizarro essa curva de aprendizado, esse aprendizado acelerado que as ferramentas estão tendo. E fora isso que também tem a questão da janela de oportunidade, né? Porque hoje a gente está falando de um negócio que ano passado, na verdade, já estava na crista da onda. Eu diria que hoje, pelo menos aqui no Brasil, a gente já está na crista da onda disso. Mas também talvez um pouco a nível global. Mas, cara, se você passar mais 12 meses sem tentar saber o mínimo e codar o mínimo em relação a esse novo mundo de Vibe Code, não vão só ficar para trás. Isso aqui vai passar a ser algo que meio que indispensável no mercado. Isso aqui é a possibilidade de nós, como trabalhadores, podemos multiplicar nossa capacidade produtiva. E não só isso, a gente como humano também, a gente vai conseguir deixar de fazer cada vez mais aquelas atividades repetitivas e vamos de pouquinho em pouquinho conseguir recuperar aquele tempo que a gente já estava dando como perdido na nossa vida, sabe? Então isso vai ser incrível. Então, tipo assim, bem a grosso modo, é como se a gente estivesse lidando com uma nova internet na nossa frente. É como se a gente estivesse de volta no ano de 98, por exemplo, e que você começando agora, você vai estar à frente de todo mundo. Então, tipo assim, é realmente uma mudança de paradigma em relação a esse mundo que a gente está vivendo, tá? Mas bom, para entender melhor essas possibilidades, como é que isso funciona, eu vou tentar passar uma analogia bem simples aqui, da maneira mais simples que eu pude trazer. Então, vamos pensar, eu vou explicar um pouquinho como é que esse mercado funciona. Então, vamos começar pensando que, cara, é como se a IA fosse a eletricidade, tá? Então, antes da eletricidade existir, as empresas não operavam eletricidade, né? Com eletricidade, então todo mundo sem luz. A partir do momento que passou a existir, cara, meio que quem demorou para entrar nisso ficou ficando para trás. Então, hoje, em 2025, 2026, é bizarro você falar que você tem uma empresa e você não tem eletricidade, tá? Então, é meio que talvez um exemplo um pouco extremo, mas é como se é a mesma analogia. Cara, agora a gente tem IA.
Então a empresa, as pessoas que não passaram a adotar IA na sua vida, meu irmão, tu vai ficar para trás. É substituir alguém... mas é aquilo, porra, a IA vai te substituir? Não, a IA não vai te substituir. Porém, alguém que sabe usar IA possivelmente vai te substituir se você ficar para trás, se você realmente não correr atrás para tentar aprender. Então, galera, seguindo aqui nesse contexto de eletricidade, a grande analogia que eu quero fazer para você entender como é que isso funciona é que, imagina que o Google com o Gemini, o X do Elon Musk lá com o Grok, a Anthropic com o Cloud e o OpenAI com o ChatGPT. Imagina que esses são, na verdade, as grandes usinas de eletricidade, tá? Então, eles que são os detentores, eles que conseguem produzir e estressar essa produção de novas eletricidades. Então, nós, meros mortais, a gente não vai conseguir construir eletricidade porque já tem as usinas, tá? Agora, esse ecossistema está tão grande, mas tão grande, que esse é o nível 1, as usinas. O nível 2 são as ferramentas que são construídas em função dessas usinas, tá? Então, imagina que a partir de agora, como tem tanta eletricidade disponível, tanta potenciais de IA disponível, começaram a surgir pequenas empresas que passaram a desenvolver soluções usando essa força motriz que é a eletricidade, que hoje no caso é IA. Aqui então estou me referindo, poxa, ao Cursor, ao Windsurf, ao Cloud Code, ao Bolt. Então são soluções que, algumas das mais conhecidas do mercado, que de fato usam a inteligência artificial para poder dar soluções para as pessoas, tá? E bom, isso é incrível, a gente consegue ver cada vez mais empresas estourando aí milhão em valuation, em milhão e bilhão de dólar, só para conseguir trazer soluções de AI inovadoras para as massas, né, para as pessoas. E bom, esse é o nível 2. Então a galera que consegue fazer a nível ferramental a IA gerar valor por todo, tá? E por fim, existe o nível 3, que somos nós, tá? Então, nós que não somos empresas, somos pessoas físicas ou até empresas pequenas, que conseguimos, dado esse ecossistema que já existe de usinas e de ferramental que já existe, usar isso a nosso favor para desenvolver soluções que nos atendam e que resolvam pequenas dores ou dores que o mercado tenha, tá? Então, é justamente por isso a oportunidade tão incrível que é de que agora toda e qualquer pessoa que tenha acesso à internet, que tenha um mínimo de noção de código, de linguagem web e tal, e que tenha um máximo de curiosidade, agora é o seu momento de parar para conseguir executar e construir tudo que você sempre pensou, sabe? Bem a grosso modo, de maneira bem exagerada, é quase como se fosse aquela frase do Walt Disney, cara. Que, cara, se você pode imaginar, então, meu irmão, agora dá pra fazer, tá ligado? Então, até para concluir esse raciocínio, poxa, você não precisa construir a usina, você precisa fazer uma ferramenta, mas, meu irmão, com a ferramenta que já existe e com a força eletromotriz de IA que também já existe, uma automação, tu consegue fazer um app, um site, uma automação, um dashboard. Então, coisas que vão ser úteis e que, de outra forma, alguns anos atrás, tu vai precisar de alguém desenvolvendo contigo, saca? Então, realmente é um negócio sem precedentes, é incrível. Então, meio que não faz sentido você não tentar fazer isso. Então, antes você precisa contratar uma equipe de desenvolvedor. Agora, meu irmão, tu consegue você mesmo construir a solução que você está precisando agora. Então, vamos lá. Agora que eu já passei essa analogia relacionada à eletricidade e IA, vamos então entender quais são as categorias e as principais ferramentas que existem, tá? Eu até pesquisei aqui para ver se tinha alguma categorização mais oficial e tudo mais. Então, como não encontrei, eu tentei meio que fazer o meu melhor aqui para poder explicar o que eu penso. Então, é como se tivesse 3 categorias principais. A primeira delas é a categoria do assistente, tá? Então, exemplos aqui, o próprio ChatGPT ou o Cloud, você conversando por ali, a IA do Notion. Então, são meros assistentes que conseguem, sim, te dar respostas incríveis com você interagindo ali pelo chat e tudo mais. Consegue te ajudar com algumas microtarefas, o que é bem interessante, já ajuda pra caramba. Mas é isso. Então, tipo assim, é bem incrível, já ajuda pra caramba. Talvez não vai te permitir desenvolver tantas soluções que vão economizar rios e rios de tempo, mas sem dúvida já é mais do que o suficiente para você conseguir, para te ajudar a se organizar. Então, poxa, isso já é incrível. Então, esse é o assistente. Uma segunda categoria que eu acho legal pensar é a categoria do... Porque na categoria do construtor, você vai pedir alguma coisa e ele vai te entregar. Então, você não vai ter tanta visibilidade sobre como é que ele fez, porém, ele vai te entregar o negócio que você estava precisando. Então, pode ser que ele te entregue, se não curta, você vai dando feedbacks, ele vai refazendo até chegar onde você quer. E, bom, alguns exemplos disso
pode ser o Bolt, pode ser o Lovable, que são contextos que, por exemplo, te permite, sei lá, construir sites, né? E que você vai dando feedback ali e vai trabalhando em cima. Bom, te entrega lá o que você precisa, mas não necessariamente você viu o detalhamento, como é que foi feito e tal. Mas o que não significa não é bom, pelo contrário, a partir desse tipo de contexto, você consegue de fato já trazer soluções para sua vida, como por exemplo, desenvolver sites, apps e por aí vai. E por fim, tem que, para mim, vai ser a tendência assim, desse ano, dos próximos anos, e a verdade é que a gente vai começar a aprender a lidar com isso cada vez melhor, que são as IAs agênticas. Então, e por agente, eu me refiro a IAs que de fato, soluções de IA que de fato vão desenvolver soluções complexas para a gente. Então, eu vou conseguir desenvolver um fluxo de trabalho realmente complexo, que em outros tempos você precisava realmente de ações inteligentes ali, mas que a gente consegue treinar a IA para fazer. Então, por exemplo, dando exemplo do que eu uso mesmo, tipo Cloud Code. Meu irmão, no Cloud Code eu tenho minha equipe de desenvolvimento, eu tenho minha equipe de marketing, então eu tenho um monte de agentezinho embaixo de mim que vão me ajudando com as micro decisões, vão me ajudando a construir coisas que eu precisava estar fazendo no meu dia a dia, para meus clientes, meus trabalhos, para meus vídeos. E, poxa, eu sou uma pessoa, só que, meu irmão, tem um monte de agentezinho embaixo de mim me ajudando. Então, cara, isso é incrível, sabe? Antes você precisar contratar, poxa, pelo menos 3, 4, 5 pessoas para me ajudar. E hoje, sozinho, eu já consigo começar a dar o caldo de fazer as coisas darem certo. Então, poxa, isso é incrível e sem precedentes, sabe? Então, literalmente, você conseguindo passar a orquestrar, a gerir a gente que vão estar trabalhando juntos. E a verdade é que a gente está na infância disso ainda, está... Não vou falar que está recém começando, mas, poxa, não chegou nem na adolescência ainda, essa parte, pelo contrário, está na infância. E, bicho, talvez seja das coisas mais incríveis que a gente esteja vivendo hoje, falando em 2026. Porque, de fato, ele constrói, você consegue acompanhar ele construindo, você vai aprendendo à medida que ele vai construindo. E, meu irmão, isso é incrível, cara. Vai te dar uma visão do todo muito legal, sabe? E o que é mais legal é que no começo eu pensava, poxa, vai ser maneiro eu ir imputar e já ir desenvolver tudo sozinho. Só que na verdade, ele vai te envolvendo meio que na experiência ali, que aí, cara, você precisa ajudar muito ele precisa muito te ajudar. E aí quando você vê, cara, é quase como se fosse jogar videogame, cara. Você fica ali horas desenvolvendo sua solução e no final você fica satisfeito, sabe? E, porra, isso é incrível. E mais pra frente, inclusive, eu vou mostrar algumas das soluções que eu construí. Uma delas que eu gosto pra caramba. Mas bom, isso vai ficar mais pra frente. E aí, beleza, mas agora que você entendeu, tipo, como é que esse mercado funciona e quais são as categorias principais, qual é a grande oportunidade que isso traz? Meu irmão, é a chance, literalmente, de você poder tirar do papel o próximo projeto grande da sua vida. Talvez o próximo projeto que vai mudar a vida de muita gente. Talvez é a sua chance de conseguir tirar aquele gargalo histórico que você tinha na sua empresa, no seu negócio, na sua casa, no seu dia a dia, na sua rotina. Meu irmão, é a chance, literalmente, de você conseguir imaginar, idealizar alguma coisa e tangibilizar e criar, sabe? Então, meu irmão, isso é incrível. Tipo assim, esse é a primeira das grandes oportunidades. A segunda grande oportunidade, que é muita relação a ganho de tempo. Então, beleza, você pode pensar pelo ângulo comum, que é você aumentar a sua capacidade produtiva para poder fazer mais em menos tempo. Beleza, legal. Isso também. Porém, eu vejo com outros olhos, porque é como se a gente tivesse até então trabalhado de maneira análoga e que a gente aceitou que tem tempos da nossa vida que a gente já perdeu para o trabalho, né? Quando, na verdade, com esse tipo de tecnologia, é como se, de pouco em pouco, a gente conseguisse recuperar tempo da vida que a gente já tinha dado como perdido, sabe? Então, eu realmente acredito que isso aqui vai muito mais ajudar a gente do que prejudicar. E, por fim, esse ponto de Vibe Code é tão legal porque ele democratiza a possibilidade de você poder construir. Então, porra, eu vou falar de exemplo pessoal. Meu irmão, eu sempre fiquei muito frustrado, cara, de sempre, quando eu precisava de alguma solução tecnológica e tal, porra, eu parava no dev. Então, muitas vezes gargalava no dev não entendia do que eu tava falando, do negócio que eu tava falando. Ficava, pô, a gente batendo cabeça horas, dias, semanas para construir um negócio simples que agora eu não preciso mais. Então, lógico que o desenvolvedor, a gente vai seguir existindo e tal, mas os próprios desenvolvedores hoje desenvolvem usando IA. E imagina quando os desenvolvedores que usam IA passaram a usar também as IAs agênticas, sabe? Que grande parte já está usando também. Então, cara, isso aqui meio que democratizou a oportunidade de você, um mero mortal assim como eu, poder passar a construir. E, bicho, isso é sem precedentes, isso é inigualável, isso é muito maneiro. E aí, pô, já tô nesse mundo aí de construir, já tem alguns meses. E, cara, depois de muito bater cabeça, de ler pra caramba, meu irmão, de ficar mergulhado assim em relação às documentações
dessa parte mais agêntica, assim, eu trouxe aqui três pontos que eu acho que são legais de você ter em mente quando você for começar. Mas que, na verdade, por mais que eu te fale aqui, vai ser você no dia a dia ali trabalhando que tu vai lembrar do que eu te disse. Mas é isso, faz parte da curva de aprendizado, mas eu te garanto que vai valer a pena. Primeiro ponto, você precisa ter clareza antes de querer que a IA tenha clareza. Então, antes de você tentar vir construir sua solução, meu irmão, tu tem que já meio que dar uma desenhadinha no produto, de entender, poxa, para que ele vai funcionar, quando que você vai precisar usar ele, como que você vai usar, meio que aquele planejamentozinho básico dos requisitos do produto. Cara, o que você vai precisar, de fato, construir? O que seria o começo, o que seria o meio, o que seria o fim, qual que seria a solução mínima viável, sabe? Então, se você tiver essa clareza, quanto mais clareza você tiver aqui, mais você vai conseguir um processo azeitado para você desenvolver sua solução. Então, poxa, esse é o primeiro ponto, é você realmente pensar bastante antes de ter isso bem refletido. Isso para qualquer coisa que você venha fazer com o Vibe Code na sua vida, qualquer construção que você venha montar. Meu irmão, dá uma pensadinha com carinho, já fica bem estruturado, porque, cara, isso aqui vai te fazer economizar tempo e ao mesmo tempo vai te trazer aquela satisfação de que, poxa, realmente aquilo ali vai ser, entrar pro seu filho, saca? Segundo ponto, meu irmão, tu vai ter que iterar, ou seja, tu vai dar seu melhor para planejar, que é o ponto anterior, de pensar em todos os cenários e tal. Tu vai tentar, vai iterar e, meu irmão, às vezes você vai conseguir, pode ser que por um caminho inicial você não vai conseguir da forma que você estava pensando, mas você junto com a IA, você vai conseguir achar um outro. Pelo menos em relação ao Cloud Code, cara, por exemplo, meu irmão, ele vai achando uns caminhos incríveis que, cara, é surreal, sabe? E aí vocês junto batendo cabeça, vocês vão conseguir chegar lá. Então tu vai pedir, tu vai testar, tu vai debugar, vai dar errado, vai dar certo, vai dar errado, mas você tem que ter sempre aquela mentalidade de entender que... Você vai ter que ter aquela mentalidade de entender que, meu irmão, o erro vai fazer parte desse processo, é total processo iterativo até você chegar na solução que você está precisando. Dificilmente você vai conseguir, e junto com a IA, inclusive, com essa IA junto com essa IA agêntica, dificilmente você vai conseguir acertar de cara, tá? Esse é um ponto importante, e mais importante que isso, é você também, ainda nessa parte de iterar, a parte de iterar para mim talvez seja a parte mais importante, porque está muito ligada à sua humildade para querer aprender e correr atrás. Então, meu irmão, isso que está surgindo não tem 1, 2 anos, então tipo, acabou de chegar. Então tá meio que todo mundo, no mundo todo, nesse momento, aprendendo junto. Então, poxa, já que você decidiu entrar nesse mundo e tá complementado para querer entrar, irmão, tu vai pegar o planinho ali, vai começar a codar, vai bater cabeça, vai se frustrar, mas vai ter que levantar, tá? E, meu irmão, começa a estudar, correr atrás, ler sobre como é que se faz esse tipo de coisa. Que, bicho, isso aqui vai ser incrível, sabe? Por fim, o passo 3, talvez o mais negligenciado, só que, bicho, é aquilo. Não importa se você usa a melhor IA do momento, melhor a IA agêntica, tanto faz. Cara, se você não tá organizado. E eu falo isso como um cara que nunca foi organizado a vida toda, tá? Isso até um ano atrás, quando eu comecei eu mesmo, antes ainda dessa parte de agente e tal, quando eu comecei a me focar em produtividade. Então, tipo, a organizar minha vida pelo Notion. Então, hoje, por exemplo, eu uso o Notion, você pode usar o Obsidian, pode usar o que você quiser, mas eu uso o Notion. E, bicho, minha vida pessoal, minha vida profissional tá toda lá dentro, já toda pensada, toda certinha. Já, tipo, eu aplico lá a metodologia do PARO, do Thiago Forte, relacionado ao segundo cérebro. Que, meu irmão, eu já aceitei que isso aqui não foi feito pra você guardar coisa, cara. Você vai até pensar em uma coisa ou outra, vai conseguir lembrar, ter memória e tal, beleza. Só que isso aqui foi feito para você processar, então para você interpretar, analisar, planejar, não você ficar guardando informação. Então a partir do momento que você tem a humildade de aceitar isso e passa a organizar a sua vida, inclusive usando a arquitetura do mundo digital, cara, isso fica incrível, sabe? E quando a gente traz isso aqui para o contexto de vibe coding, se você organiza as partes que você trabalha, os projetos que você está construindo, se desde o zero você já tem esse pensamento enxuto de já querer construir, mas construir de maneira organizada, assim que você acaba de produzir código num dia, você já termina, já deixando tudo arrumadinho, limpinho, já fazendo a própria agente e higienizando a solução. Bicho, tu vai ver que tu pode parecer que tá dando um passo pra trás, mas, irmão, você tá dando um passo pra trás pra dar uns 20 na frente. Isso vai evitar retrabalho, vai evitar você ter que refazer código do zero. Enfim, são 3 coisas que eu acho que seriam incríveis, que é, poxa, pensar muito antes, planejar direitinho. 2, ter a mentalidade de aprender, iterando bastante, você vai ter que iterar pra caramba. E por fim, você se esforçar e dar seu melhor que for possível pra sua personalidade, pra sua vida, pra você se organizar e conseguir construir ambientes de trabalho organizados. Se você seguir esses 3 pontos aqui de mentalidade pra fazer o Vibe Code, irmão, tu vai realmente curtir essa vibe que é você codar nesse mundo de IA, saca? Mas bom, falei pra caramba aqui e agora chegou a hora de eu mostrar pra vocês um negócio que pra mim foi muito legal de ter construído, tá?
Imagino que você não saiba, mas eu invisto em cripto já faz alguns anos, tá? E eu não vou falar para você investir em cripto, não é isso, é mais um exemplo, mas uma dor que eu sempre tive do mercado de cripto, mas também que é uma dor de qualquer pessoa que investe em qualquer outro tipo de mercado, é que, poxa, a gente nunca sabe para onde é que o mercado vai, nem nunca vai saber, até porque a gente sabe que o mercado é probabilístico. Porém, a gente sabe que tem alguns fatores que influenciam muito na queda dos mercados e tudo mais. Bom, só que, trazendo por conta de cripto, se a gente for tentar simplificar essa visão complexa, cara, tem pelo menos umas 5, 6 camadas que influenciam em como é que a cripto funciona. Então, porra, tem a camada macro, a camada de cripto, que a gente chama de on-chain, a camada fundamental, a camada técnica, é muito ligada a trading e tudo mais, e mais outras duas, que é a camada de sentimento, mais uma que eu esqueci. Mas todas elas têm um monte de indicador importante, indicadores que vão te avisando ou com antecedência, ou na hora, ou até de maneira um pouco atrasada, os fluxos do dinheiro, o que está acontecendo com o cripto ou não. E, pô, só que eu, Pedro, sempre fiquei nessa. Falei, pô, irmão, trazendo para o ecossistema de cripto brasileiro, irmão, tem alguns poucos investidores sérios e alguns poucos educadores sérios. E isso pode dizer que tem uma galera que não é tão séria assim. E eu digo isso porque a gente vê uma questão muito grande de galera tentar adivinhar o futuro, o que vai acontecer. E, pô, sempre me deixou meio bolado. Eu falei, pô, bicho, então qual a informação que é certa? Onde é que eu olho? Quem que eu sigo? Então eu já errei de todas as formas possíveis em cripto. E sigo errando até porque, tipo, eu entendo que essa parte de investimento é um negócio que você tem que ter humildade para seguir aprendendo. É meio que um aprendizado pro resto da vida, né? Que você vai tendo ao longo da sua vida. Mas um negócio que eu consigo fazer por Vibe Code que me agregou pra caramba é que, meu irmão, agora, tipo assim, eu consegui pegar as principais camadas, quebrar nos principais indicadores e todas elas em tempo real me comunicando com o dashboard o que as chances de uma coisa ou outra acontecer. Eu não vou explicar nas minúcias assim como é que eu fiz, questão de backtesting, que é você fazer um teste histórico e tal, de relação a dados e tudo mais. Mas, poxa, eu fiz aqui, vou mostrar pra vocês. Cara, eu sinceramente achei que foi incrível, sabe? Ó, então vamos lá. Tô aqui aberto com o meu Cloud Codezinho. É bem aqui mesmo nesse ambiente que a gente faz. Esse ambiente de desenvolvedor e tal, mas aqui a gente fala como se fosse o próprio chat GPT mesmo, né? Bem a grosso modo. Então eu vou pedir aqui, o que acontece? Primeiro eu vou pedir aqui para ele explicar como é que funciona o projeto para um leigo. No caso, para vocês entenderem como é que funciona, como é que ele foi planejado, como é que ele foi desenhado esse Vibe Code. Em seguida eu vou pedir para ele produzir para mim uma análise de hoje. Hoje é dia 5 de janeiro de 2026. Olha, explique para um completo leigo como que funciona esse projeto aqui, como que foi feito esse Vibe Code em questão. Como você consegue ver, esse aqui é um projeto de cripto, né? Em que eu tenho 5 consultores, cada consultor é especialista em uma das camadas que eu expliquei. Então, eles vão e analisam tudo que está acontecendo e aí eles debatem entre eles e juntos me trazem uma visão muito boa de como é que está o mercado hoje. Então, poxa, eles vão coletando de cada uma das fontes e para cada uma dessas fontes o próprio Cloud Code aqui em questão me ajudou a fazer a integração com cada uma dos provedores de informação, né? Então, tipo assim, aqui a gente conectou com a API de toda a internet, assim, para cruzar um monte de indicador importante. Tudo gratuito, então, poxa, 30 segundos o negócio consegue vir e me baixar todos os dados, indicadores que eu preciso. Então, essa aqui é a etapa 1, que é coletar. A etapa 2, essa aqui tudo vai ser organizado num formato bem definido assim. Então, todos os dados meio que juntos, né, para os especialistas todos. Aqui tem 5 especialistas, né, ou seja, 5 agentes. Vão ter acesso aos dados não só da própria camada, mas da outra, para conseguir ter uma visão holística, né, de como é que as coisas vão funcionar. Por fim, a etapa 3 vai ser que cada um dos especialistas vai fazer a análise, eles vão analisar tudo em paralelo, e aí no final eles vão dar um veredito do que eles acham, que o mercado vai subir, se está tudo bem certo ou se vai cair. E aí por fim vai ter um sexto analista que vai juntar tudo e vai dar a nota de 0 a 5 em relação a como é que está o mercado, tá? Por fim aqui tem a questão de score, tipo assim, a pontuação que é como se fosse o peso que eu estou dando para cada especialista do que ele disse. Isso aqui eu fiz meio que função de testes históricos, mas acho que não vem ao caso aqui, a menos que se você for de cripto, que é coisa que você manda mensagem no Instagram que a gente conversa. E aí vem aqui um indicador, então tipo assim, por que isso aqui é legal? Isso aqui tira emoção, mostra quando tem mais de uma confirmação, né? Tipo assim, quando tem mais de uma camada falando que o negócio vai acontecer ou que não vai. Então, tipo assim, isso aqui acaba ajudando muito para te dar argumentos para tomar uma tomada de decisão em relação ao investimento.
E bom, é isso, assim. Então, a última análise, por exemplo, que foi feita, isso aqui que foi dito, né? Então, 4 dos especialistas concordaram em relação à subida do mercado. Acabou que, de fato, né? O mercado subiu até bater o alvo aqui. Tipo, acho que hoje a gente está falando aqui, já tá quase US$ 93 mil, se eu não estou enganado. Ou seja, já bateu o primeiro alvo. Então, pô, o time acertou. E, poxa, o legal disso aqui é que é bem isso, cara. Tipo, é um sistema que não tenta acertar 100%, mas que, tipo, ignora qualquer sinal inútil, filtros ruins, coisa que não faz sentido, meio que ajuda a focar no que importa e, tipo, o negócio que não tem, sentimento, né? Tipo assim, eles vão me dar a IA, no final das contas, galera, é como se até o nome de IA talvez não fosse o nome mais apropriado pro momento, porque, na verdade, tudo isso aqui são geradores de respostas prováveis, né? Então, tipo assim, quanto melhor for a engenharia de contexto que você fizer por uma dada IA, por um dado agente de IA para te ajudar, quanto for melhor essa engenharia de contexto, melhor vai tender a ser a resposta. E lógico que você vai ter que ter diligência, inclusive pré-requisitos de entendimento do assunto em questão para você saber se o que a IA está trazendo, se faz sentido ou se não faz. Mas se você consegue cumprir esses pré-requisitos, meu irmão, isso aqui vai ser uma mão na roda gigantesca, sabe? E isso aqui pro cara que é investidor de cripto, se você é investidor de cripto tá vendo isso aqui, eu tenho certeza que você tá subindo na cadeira e vai puxar assunto comigo no Instagram. Mas, bicho, isso aqui é incrível, sabe? Então, é literalmente um GPS que vai te mostrando todos os pontos de vista diferentes para o que vai e o que não vai acontecer. Inclusive, eu vou rodar aqui agora uma análise completa do mercado para a gente ver como é que tá. E aí, com isso, eu vou fechar o vídeo aqui para vocês verem funcionando em tempo real, tá? Então, só vamos aguardar um pouquinho isso aqui rodar, mas é bem rápido. E isso que é interessante, porque tu vai, manda ali, ele começa a interagir, você começa a ver como é que ele tá pensando, como é que ele tá agindo. Então você vê que ele mesmo gera para ele as to-dos, né, as tarefas. Então primeiro eles vão coletar os dados frescos do mercado. Depois eles vão verificar o que eles previram antes, o que foi pensado antes. A seguir, eles vão disparar os 5 agentes em paralelo para fazer a função em questão. Por fim, vão consolidar a análise e vão registrar a nova previsão. Então, porra, isso aqui é uma mão na roda. Não preciso mais abrir, 50 abas, cada hora de um lugar diferente, para tentar entender o que está acontecendo. Muitas vezes eu vou ficar sem entender, né? Porque, poxa, não é tão fácil você conseguir cruzar dado de outro mercado, nem na nossa cabeça talvez seja fácil para a gente conseguir processar tanta informação dentro de tanto lugar diferente. Então isso aqui meio que de fato tira o ruído da situação e consegue te passar uma visão muito boa do que está funcionando ou do que não está. Então eu vou até dar uma expandida aqui para vocês verem o que ele vai puxando. Ó, então volta e meia dá uns... Então, ó, puxou dado pra caramba, né? Volta e meia dá uns errinhos, por exemplo, aqui não puxou nem o preço do Bitcoin nem do Ethereum, mas tudo bem. Puxou uma paulada de outros dados. Então vamos esperar o que vai acontecer. Então vou até pegar o preço ainda do Bitcoin e do Ethereum aqui, vai rolar. Até pedir aqui pra ele correr atrás aqui e conseguir pegar pra mim. Essa parte legal, que volta e meia vai dando uns erros, vai dando uns problemas e a própria IAzinha e os agentes vão se desdobrando para dar um jeito de conseguir aquela informação. Então... Tá vendo? Então, tipo assim, beleza, não consigo pegar pela CoinGecko, que é um dos provedores é um dos APIs que eu uso aqui. Beleza, vamos tentar pegar direto pela Binance, que é a corretora. Pegou o valor do Bitcoin agora do Ethereum. Então, poxa, a própria ferramentinha se corrigindo, se dando um jeito e vai conseguir me entregar o que eu preciso. Então, com isso aqui, ele vai botar na análise que estava sendo feita e vai me entregar. Inclusive, ó, isso aqui não foi nem pensado, hein? Tipo assim, de fato, a previsãozinha de tudo isso aqui tá dando certo. Então, porra, inclusive as camadas, ó. Inclusive esse indicador aqui tá se mostrando bem proveitoso, hein? Você que é de cripto. Isso aqui tá top. Recomendo você usar a Vibecode para cripto, que é top. Tá dando certo, ó. Então, inclusive fica a dica. Mercado macro é importantíssimo para cripto. Então, beleza. Qual é o racional aqui? Vai pegar todos os dados, né? Tudo coletado em paralelo. Pronto, ó. Então, ele veio aqui. A gente consegue ver análise por camada, o que ele vai pensando, o que ele vai sentindo. Dá uma noção bem boa da parte on-chain, da parte macro. On-chain de cripto, de novo jargão do nicho.
Aí a parte técnica aqui, então, assim, isso aqui já corta um ruído muito incrível, que, meu irmão, tá dando a nota aqui, o quê? Quase 4 de 5, quase, tipo assim, entre 7,5, entre 7 e 8, vai? Então, poxa, isso aqui é muito legal. E aí, poxa, tá só tirando um pouco de ponto, porque vai ter uma agenda macro nos próximos 4 dias, que vai aumentando um pouco o risco, né, que pode dar ruim. Mas, poxa, isso aqui é bem maneiro. Então, vai te passar a puta visão do que você pode fazer. Inclusive, eu pedi pra ele, pro final, ele sempre tentar tomar um risco de falar, poxa, você agora, o que você faria? Você abriria um trade? E se você abrir um trade, o que você ia fazer? Você ia apostar na subida ou ia apostar na queda? E aqui ele segue apostando na subida. Então, poxa, isso aqui tá bem bacana. Fora as divergências que ele encontra, gatilhos de revisão, enfim. Isso aqui te faz economizar muito tempo. E aí, pessoal, por isso aqui, para concluir o vídeo de hoje, eu só fiz esse código aqui de cripto para mim, porque, poxa, eu perdia muito tempo e perdia muita informação, inclusive dinheiro, porque, pô, informação em cripto é dinheiro, de coisas que eu deveria fazer que eu não fazia por falta de informação, e agora isso já não acontece mais. Então, hoje eu tenho uma equipe super inteligente que consegue guiar as minhas ações, sabe? E isso é incrível, cara. É incrível nesse mercado, mas isso só existe porque eu tinha essa dor e essa curiosidade de realmente de pensar, porra, eu ficava inquieto, falava, meu irmão, eu não tô com as melhores informações, cara, eu tenho que dar um jeito. E o jeito foi via Vibe Coding. Então, pode parecer bobeira isso que eu fiz aqui, mas, irmão, ali tem pelo menos de 18 a 25 indicadores diferentes, de 5, 6 nichos diferentes de camadas de mercado. Então, poxa, não só cripto, mas tudo que influenciaria cripto. Inclusive agendas macroeconômicas, enfim, um negócio bem complexo, robusto, parrudo. E é isso, pessoal. Então, para fechar a conversa aqui de hoje, Vibe Coding veio literalmente para fazer com que nós, meros mortais, não desenvolvedores, possamos passar a desenvolver soluções que são importantes e prioritárias para a gente, sem não mais ter que depender de um terceiro. Então hoje você pode parar para fazer, né? Então beleza, pode ser bem verdade que talvez você não vai fazer tão bem quanto o mais sênior dos desenvolvedores, talvez não, mas será que realmente você precisaria do mais sênior dos desenvolvedores para fazer a solução que você está precisando agora? Então, é bem isso que fica, tipo, acho que a democratização da capacidade produtiva de construção de artefatos digitais está indo às alturas nesse momento. E você pode ser você pode ser um dos arquitetos que vai ajudar meio que dar uma esculpida no futuro e para resolver as suas dores e talvez as dores de outras pessoas. Então, é isso, pessoal. Então, nos vemos no próximo vídeo.